Oi, lindinhos, boa tarde. Língua portuguesa, né? Na quinta-feira maravilhosa, vamos estudar mais um pouquinho. Atividades 67, 68, 69, 70, 71 e 72. Diferentes manifestações da linguagem nos textos. Mistura bastante. Vocês viram, nós vimos em Ciências Sociais essa semana os emojis, as formas de linguagem, as diferentes linguagens. Então, são as diferentes manifestações da linguagem dos textos. Se você escreve um texto formal, você vai ter uma linguagem culta. Se você escreve um texto informal, você terá uma linguagem mais despojada, mais tranquila. Você pode usar algumas gírias, né? Aquele meio de tratamento que você tem com seu colega. Não é assim? Então, esses são os diferentes tipos de linguagem nos textos. Olha só, a linguagem não é uma, há muitas linguagens. Cada texto, cada trecho de texto, cada maneira de organizar a escrita mostra para nós, leitores, como as linguagens podem ser exploradas. E você sabe o que é linguagem? A linguagem é a capacidade que temos de nos expressar. É por meio dela, é por meio da linguagem, por exemplo, que expressamos nossas ideias, pensamentos, opiniões e sentimentos. Nesse conjunto de atividades, nós vamos estudar os meios de construção de sentido em um texto, as múltiplas linguagens. A percepção que nós temos, a mais simples e inicial, é de que existe diferença entre a linguagem verbal. Com base nessa percepção é que outras começam a surgir gradativamente, ou seja, aos poucos. Eu gostaria que vocês observassem bem ao fazer a leitura que vocês têm dois textos. O texto 1, a história de Mary, e o texto 2. São dois textos contando a história da mesma mulher, a Mary Curie, porém expressado de forma diferente. O texto 1 é alguém contando. Né? Ao nascer, a menina Mary era no ano de 1867. Ela nasceu na cidade de Varsóvia, que é a capital da Polônia. Então, veja bem, alguém está fazendo uma biografia da Mary, concorda? Alguém está contando a história dela desde que ela nasceu. Já o texto 2 inicia assim, olha só, lê, Katia. Meus amigos americanos me pediram para escrever a história da minha vida. Primeiramente, a ideia parecia estranha para mim, mas, persuadida, cedi. Então, veja bem, ela mesma está contando a história da vida dela, como tudo aconteceu ao longo de sua vida até chegar neste momento. Isso aí, meus amores, é uma autobiografia, viu? Autobiografia é quando você relata a sua vida, conta a sua história. Olha só, não tive muito auxílio da internet, eu ia abrir a página, mas não deu. Na página 26, tem um trecho, um retângulo acima, que explica o texto objetivo e o texto subjetivo. Veja bem, um texto objetivo é um texto claro, livre de impressões pessoais, julgamentos e opiniões. São textos científicos, textos jornalísticos. Esses textos, o jornalista, a pessoa que escreve, ele não põe a sua opinião, não põe sentimentos, ele relata o fato. Já o texto subjetivo é um texto mais delicado, é aquele onde o indivíduo pode expor a sua ideia, pode pôr seu sentimento. Na maioria das vezes, nós mesmos, a maioria dos nossos textos que nós fazemos em sala de aula, nós fazemos nossas produções, é um texto subjetivo, porque todos eles, vocês sempre colocam a sua opinião, a sua ideia. Se você está feliz, se você está triste, então você está expondo seu sentimento. Então, esse tipo de texto é um texto subjetivo. Mas, se você for escrever uma nota para um jornal, para uma revista científica, você deve fazer um texto objetivo, que é um texto sem sentimento, sem opinião. Simplesmente ele relata o fato.